Boa noite, meus queridos amigos. Vocês estavam esperando o nosso amigo Odair. Ele teve um problema hoje, não pôde vir. Aconteceu um contratempo com ele, mas estamos aqui com a Beth e nós mudamos o tema hoje, obsessão e orgulho. E a Beth vai falar. Bom, dia 2 de agosto teremos a palestra do Fábio Rossi. Mundo de Regeneração, o tema, a palestra de aniversário dos 9 anos da casa. A nossa amiga Bia vai tocar 3 músicas e convida a todos e a todas. 2 de agosto, às 18 horas, a palestra de aniversário da casa. E é com você, amiga. Obrigado. Parabéns para o SEAC, parabéns, né? Esse trabalho magnífico. São dezenas de expositores, centenas de inscritos, é, milhares de visualizações. Olha quanta luz que se espalha aí pela rede da internet, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. Então, parabéns para o SEAC, parabéns para o Rodrigo, né? E para todos os colaboradores. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, que tanto nos ama, o nosso bom pastor, que nos trouxe o Evangelho para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para as nossas bem-aventuranças. E agradecemos também aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, esse momento maravilhoso de aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Pedimos a espiritualidade amiga que estejam aqui conosco, nos amparando, nos inspirando, que assim seja. Obsessão e orgulho, será que tem a ver uma coisa com outra, né? O que significa obsessão? O que significa orgulho, né? Vamos primeiro falar de obsessão. O que é obsessão? Tem um livro chamado A Vida Fora da Matéria. Ele não é espírita, é um livro espiritualista. E foi escrito, editado, publicado pela casa-chefe do racionalismo cristão. Mas esse livro traz uma explicação tão didática sobre a obsessão que vale a pena lê-lo. Então, obsessão é um dos males que mais aflige a humanidade. E o perigo maior é que as pessoas não percebem, porque a obsessão, ela pode ser tão sutil, mas atrapalha a vida, né, da pessoa, da família, às vezes atrapalha até a saúde. Então, a obsessão, ela pode ser sutil, amena, periódica, né? Vai e vem, ou pode ser permanente, né? A pessoa está constantemente sendo influenciada de forma prejudicial por algum espírito, né? Menos feliz. E também a obsessão pode ser branda, né? Suave, ou pode ser violenta. Tem essas formas sutis, essas formas amenas, elas se manifestam como manias, pavores, esquisitices, fobias, né, que são medos inexplicáveis, exotismos. Então, a pessoa tem alguns hábitos esquisitos, né, algumas ideias assim que não têm lógica. A gente vê até uns documentários da Netflix. Tem um documentário que fala de 2 comunidades religiosas nos Estados Unidos, que a gente vê que pessoas estão muito obsidiadas
porque numa delas, inclusive, eles acreditavam que precisavam se suicidar para renascer no portão do céu. Esse documentário está na Netflix, é uma série, né? Então, 39 pessoas se suicidaram, uma uma seita religiosa lá dos Estados Unidos, achando que com isso estariam salvas. Então são exotismos, né, esquisitices, né, ideias esdrúxulas, paixões, né? Então, essas tendências instintivas, inferiores, né, fanatismo, também outras séries da Netflix que mostram grupos religiosos lá na Coreia do Sul, tá tudo agora está, né, passando na Netflix. Grupos religiosos lá na Coreia do Sul, em que os líderes religiosos são tidos como Deus, ou então como a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, um fanatismo violento e que acaba assim descambando, acaba tombando para a licenciosidade, para o abuso, e outras formas sutis e amenas de obsessão, né? Indolência, a pessoa fica assim, né? Sem vontade de fazer nada, não tem ânimo para a vida, não se entusiasma por nada. E os excessos também são formas sutis e amenas de obsessão. Então, excessos sexuais, comer demais, rir demais, chorar demais, tudo isso nos informa esse livro, A Vida Fora da Matéria. O obsediado é que atrai o obsessor, né? Porque como é que ele atrai? Por questão de sintonia, os semelhantes se atraem. Então, os pensamentos de perversidade, de maldade, de vingança, de ódio, vão atrair espíritos que pensam dessa forma, cheios de ódio. É uma questão de afinidade. Semelhantes se atraem. E nós lemos aqui nesse livro: as baixas camadas do astral inferior estão, pois, ligadas por estreita afinidade às pessoas mal-humoradas, vingativas, invejosas, irritadas, desonestas, àquelas que alimentam fraquezas e vícios. Então, né, existem as camadas, né, além da Terra, as camadas vibratórias. Quanto mais alto, a vibração é mais sutil, são espíritos mais elevados que lá habitam. As camadas mais baixas, próximas assim à crosta planetária, né, essas camadas, vivem espíritos ainda muito inferiores, muito atrasados. E nessas camadas inferiores, onde estão esses espíritos atrasados, eles entram em sintonia, olha só, com as pessoas mal-humoradas. Olha o perigo de a gente não prestar atenção na gente mesmo, no nosso humor. Tem gente que está constantemente mal-humorada. Vai atrair espíritos obsessores dessa baixa camada, né, do astral. Então, é uma questão de afinidade com as pessoas mal-humoradas, com as pessoas vingativas, com as pessoas invejosas, com as pessoas irritadas. Tem gente que está sempre irritado, né? Qualquer coisinha e elas ficam irritadas. Com as pessoas desonestas, com aquelas, enfim, que alimentam fraquezas e vícios. Olha a importância da gente orar e vigiar, a gente prestar atenção, né? Como estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Atitude é assim, é como eu me comporto diante daquela pessoa que é diferente de mim, ou diante daquela pessoa que pensa igual a mim. Por exemplo, preconceito é uma atitude. E nem sempre o obsessor tem consciência do mal que ele está produzindo. Às vezes, espíritos da nossa família mesmo, que desencarnaram, que estão angustiados,
eles não querem prejudicar, né, os seus entes queridos que continuam aqui na carne, mas, né, se atraem por conta do pensamento. Às vezes os encarnados ficam chamando esses desencarnados, seus entes queridos, né, que partiram para o lado de lá, e eles acabam prejudicando, né, os que estão aqui por conta da sua angústia, da sua perturbação. Então, nem sempre o obsessor tem consciência do mal que ele está produzindo, e nem sempre é voluntária né, é voluntário esse prejuízo. Não é que ele quer fazer o mal, é que é questão de sintonia, atração de semelhantes, é algo científico, né? E, né, então a gente precisa tomar também muito cuidado, né, para não ficar perturbando um parente que morreu, um amigo que morreu, com aquele choro revoltado. A gente pode chorar sim, mas pedir também a Deus que ele siga o seu caminho em paz, e agradecendo a amizade, o apoio que recebemos dele. Então, sempre a prece nesse momento nos ajuda para que a gente não prejudique, para a gente aqui não obsediar aqueles que partiram para o lado de lá e atraí-los, porque pensar é atrair. E os obsessores, eles podem atuar isoladamente, né? Sozinhos ou em falanges, em grupos. A gente vê muito isso nas obras mediúnicas, né? Assim, grupos de obsessores que têm um chefão e querem prejudicar determinada pessoa ou uma família. Então, obsessão é uma doença psíquica, uma doença, né, do nosso psiquismo, da nossa mente, e é causada pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, por uma vontade mal educada, sabe? A gente não tem aquela vontade de se melhorar, né? Vai deixando as coisas acontecerem, pelos desregramentos sexuais, pelo descontrole, pelo nervosismo, pelos desejos insuperáveis, né? Então, acaba até se transformando numa monoideia, numa ideia fixa. A gente deseja tanto alguma coisa, e às vezes daquilo não é suscetível de acontecer, mas a gente deixa todo o resto de lado, não vive a própria vida, fica obcecado, né, por esse desejo que a gente não supera, ou então, se a gente tem um desejo de conquista, realiza esse desejo, mas vem outro maior, e a gente fica nessa ânsia. É igual quando a gente tem sede e bebe água do mar. Água do mar salgada não vai matar a sede. Quanto mais bebe, mais sede a gente tem. Então, isso que significa desejos insuperáveis. Também a obsessão é causada por uma ambição desmedida, né? As pessoas, é a ganância do ter, e também pelo temperamento voluntarioso, aquela pessoa egoísta, orgulhosa, prepotente, que acha que é dona do mundo, que todos estão aí para servi-la, autoritária, né? Opressora. E a vontade mal educada, será que a gente tem uma vontade mal educada? Como anda a nossa vontade? Por exemplo, a gente tem uma vontade de ler um livro. Ah, mas aí, sabe, dá uma preguiça, vê aquela indolência, aquela indiferença. Ah, não sei se vou gostar, né? Aquela negligência para com as coisas sérias da vida. Isso é ter uma vontade mal educada. O indolente, o preguiçoso, ele espera que os outros façam o que ele próprio deve fazer. O indolente, preguiçoso, não gosta de horários, tem horror à disciplina, é inimigo do trabalho, inimigo da ordem, nada faz pelo progresso. Enquanto o mundo exige atividade, dinamismo, ação, o indolente só observa, né?
observa o que se passa à sua volta e fica lá, estagnado. O universo inteiro é uma oficina de trabalho permanente. Olha, tudo trabalha no universo. As plantas trabalham, né? O bicho da seda, né, nos fornece a seda, toda a alimentação. Os animais trabalham. A gente tem o mel, tem o leite, tem a lã da ovelha. O universo todo é uma oficina permanente de trabalho. Jesus falou, né, que ele trabalha, assim como o Pai, Deus, trabalha até hoje, até hoje. E esse temperamento voluntarioso, né, que a que ele se refere, reflete aquela personalidade egocêntrica, aquelas pessoas que se acham donas da razão, que querem impor suas ideias. Essas pessoas estão frequentemente em choque com as demais pessoas, entram em atrito, em confusão, e isso é muito divertido para os obsessores, eles ficam do lado de lá, armando atritos, eles querem mais é que o circo pegue fogo, eles querem que as pessoas se digladiem, né? E o voluntarioso? Ele se irrita facilmente, e aí ele acaba alimentando ainda mais as contrariedades, porque quem é que gosta de conviver com uma pessoa irritada, ou, né, a maior parte do tempo irritada? E os obsessores, eles vão traiçoeiramente tomando conta do obsediado, sabe? Devagarinho, obsediado nem percebe que ele está sendo vítima. E aí, como ele não percebe, ele não reage, não se impõe. Todo cuidado é pouco. Como é que a gente pode reagir e se impor ao obsessor? Buscar o conhecimento de como se processa a obsessão, para que a gente possa se defender do obsessor. E grande parte da humanidade é vítima da obsessão porque desconhece os recursos para evitar a obsessão ou para se livrar da obsessão, né? Então a gente vê quantas atrocidades acontecem no mundo, tantas falcatruas, tantas corrupções, estão atraindo obsessores. Então, vamos falar mais especificamente sobre obsessão e orgulho, o tema, né, de hoje. O espírito Hermance Dufaux, ela foi médium na época de Kardec, lá no século XIX, ela trabalhou com Allan Kardec. Ela era uma jovenzinha, uma adolescente, ela era até de família nobre, e ela tinha muita mediunidade. Antes mesmo de conhecer Kardec, o pai a levou, né, para Paris, para que ela se integrasse à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Antes mesmo dela começar a psicografar, e ela colaborou muito no Livro dos Espíritos, né, na segunda edição, ela já havia psicografado livros, né, estão aí, é só procurar, né, muito famosos. Então, a irmã Sidufo, o espírito agora, hoje, no plano espiritual, né, escreveu um livro chamado Mereça Ser Feliz. É um livro muito bacana. O médium que psicografa é o Vanderlei Soares de Oliveira. Então, a irmã se explica que a obsessão é um processo de domínio mente a mente, independentemente da mediunidade. Lógico, nos médiuns, a perturbação é mais ostensiva, né? Essa obsessão ocorre de uma forma mais violenta, ou mais, pelo menos, mais visível. E as causas da obsessão a gente já viu, mas aqui é a irmã Sidufo que nos relembra. Ela acrescenta mais algumas coisas. As faltas das vidas passadas. Então, a gente cometeu um crime, fez uma maldade contra alguém, em outra encarnação, essa pessoa
agora no plano espiritual, em nós encarnados, é um inimigo nosso e vem em busca de vingança, está se transformando num obsessor. Então, as faltas que cometemos nas vidas passadas é uma causa de obsessão. Os vícios atuais, os vícios assim, de drogas, de excesso de alimentação, e outros vícios como a maledicência, a indolência também é um vício. Então, aí é uma questão de sintonia, de parceria, os semelhantes se atraem. Ou pessoas que buscam ideias inferiores, né? Um pensamento assim, voltado para, vamos dizer, ideias inferiores, para luxúria ou para prejudicar o próximo. É a sintonia, né? E nesse caso são as más escolhas que vão atrair os obsessores. Interesses comuns também, né, são causas de obsessão, né, as pessoas têm interesses, assim, escusos, criminosos, desonestos, e tantas outras causas que unem as almas na paixão e na vingança, no ódio e no egoísmo, gerando dependência e posse, né, então, o obsessor, por exemplo, no caso dos vícios, eles, obsessor e obsidiado, eles se tornam dependentes um do outro, porque a pessoa que fuma vai atrair espíritos que, quando estavam encarnados, também fumavam. Lá no plano espiritual, eles não têm acesso ao cigarro, ao fumo, eles vêm inalar, né, essa fumaça, esse cheiro, porque eles estão numa crise de abstinência. Então, eles se tornam uma dupla dependente um do outro, né? E na Terra, raramente as pessoas estão livres de obsessão, explica a irmã Dufour. Mesmo que seja uma obsessão temporária. Às vezes a gente passa por momentos difíceis e a gente pode cair na revolta, no desânimo, numa tristeza excessiva, numa falta de fé, e a gente vai atrair espíritos que pensam e sentem desse jeito. Então, pode ser uma obsessão temporária. No livro anterior, né, espiritualista, eles dizem que a maioria das pessoas da Terra passam por um processo de obsessão e nem percebem. E aqui a irmã se confirma, nesse livro Mereça Ser Feliz, que raramente as pessoas estão livres da obsessão, mesmo que seja por um tempo, por conta dos hábitos, das tendências, do estilo de vida. E existem interferências obsessoras, né, muito particulares e únicas. Cada obsessão é diferente uma da outra, né? Depende dos dois, de como é o obsessor, do que ele pretende, de como é o obsidiado, de como ele se defende, né? Isso, né? Então, vai variar conforme o temperamento de obsessor e obsidiado, conforme o grau de evolução de obsessor e obsidiado. E a irmã também nos ensina: há quem tenha um orgulho sutil por tarefas, né? Então, sabe, eu sou voluntária lá naquela igreja, naquela congregação, eu vou todo domingo, ou então eu sou tarefeira num centro espírita, mas essas pessoas, se elas têm más tendências, maus pensamentos, maus sentimentos, não vai ser essa tarefa que vai livrá-las da obsessão. Elas até pensam que não serão obsidiadas, que estão protegidas por fazerem uma tarefa numa casa religiosa, mas não é assim. E também tem aqueles, explica a irmã, que desconhecem o mecanismo da vida paranormal, né? Nem sabem que existe o plano espiritual, como funciona a comunicação de lá para cá.
e também acham que estão livres e protegidos dos espíritos inferiores por conta do desconhecimento de como funciona, né, essa comunicação, essa afinidade, como funcionam as obsessões. Então, é necessário buscar uma harmonia interior para a gente se proteger da obsessão, e isso exige esforços de autoeducação. A obsessão, ela, no fundo, é um teste para a gente, um teste de aprimoramento, de reeducação. Chico Xavier falou que ele também, às vezes, era obsidiado. Os espíritos inferiores tentavam atrapalhá-lo, desviá-lo do caminho do bem. E ele dizia, isso era um teste. Lógico que ele saiu vitorioso, né, desse teste. E as portas abertas para a obsessão, aqui retoma a irmã Cidufo, o pensamento fixo, né, que é aquela ideia fixa só naquilo, né, eu preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar, e esquecendo todo o resto, decepções prolongadas que podem gerar mágoas, rancor, tendências infelizes, daquilo que nos prejudica ou prejudica o outro. Interesse pessoal à custa do prejuízo de alguém, né? Aí entra o narcisismo, né? Tudo para mim, né? Gestos menos felizes. Olha aqui que ela fala também, excesso de velocidade no trânsito. O setor vai falar, oba, oba, isso, corre mais, vai lá, causa um acidente. O que eles querem é que a gente acabe se prejudicando. Intransigência em não aceitar as falhas alheias. Aqui é aquela pessoa, né, intolerante. Ela não admite que o outro possa errar. A presunção em supor-se melhor em tudo. Achar que só ele sabe, né, de tudo. A irredutibilidade nas opiniões pessoais. A pessoa, né, ela tem uma opinião e não muda, sabe? Ela pode estar errada, mas não quer saber de abrir a mente para novas ideias, para ouvir os outros. Ela fica na sua opinião pessoal e não arreda a pé. Fofoca, o costume de enxergar pontos negativos no próximo. Então, às vezes, a pessoa tem tanta coisa boa para a gente admirar, elogiar, mas a gente só vê o lado negativo, né? Indisposição para o perdão. Então, a pessoa não perdoa de jeito nenhum, né? O vício de prestígio. Então, sabe, ela, talvez em outras encarnações, ela tenha sido alguém importante, prestigiada, e traz esse vício do passado. E agora ela quer continuar sendo admirada. Para ela, o que importa é estar sob os holofotes, é ser aplaudida. Os sonhos de vida fácil na abundância material. Aí entra, né, a ociosidade, a indolência, né? A pessoa, ela quer ter as coisas, mas não faz por merecer, não se esforça, mesmo que seja algo material. É o sonho da vida fácil. Então, gasta o dinheiro lá nos jogos, né? Torra o seu salário, eu vou ganhar, porque assim eu compro minha casa, meu carro. Então, é os sonhos de vida fácil, buscando, né, uma abundância material. Às vezes a pessoa já está na abundância material, mas ela não acorda para os valores do espírito. Está adormecida, né, para o nosso verdadeiro propósito espiritual, que é evoluir, porque, afinal, depois que a gente morrer, a gente vai continuar existindo, né? Outra causa da obsessão, segundo a irmã Cidufo, é a preguiça, é a ociosidade, aí, né, confirma o que a gente falou aqui no comecinho, o atraso nos compromissos. Atraso nos compromissos mostra que a pessoa não tem responsabilidade, não tem disciplina, né? Está nem aí com os outros.
a indiferença com a diferença do outro. Então, o outro é diferente de mim, então, para mim, ele, né, nem existe. Eu não me importo nem um pouquinho com o outro, porque ele não pensa igual a mim. Outras causas, o excesso de alimentação, um imediatismo para alcançar as metas. Então, a pessoa quer tudo, né? Para daqui a um segundo, quer tudo muito rápido, não tem paciência, não tem perseverança, não admite que possa fracassar e levantar. E aqui a irmã se fala também o apego à televisão. A televisão acaba sendo alienante. Se a gente fica o tempo todo só na televisão, a gente deixa de viver a nossa própria vida, deixa de se relacionar com a família, com os amigos, deixa até de produzir algo útil, né. O relax pelo alcoolismo. Então tem gente que acha: "Ah, eu preciso relaxar, então vou beber". E aí acaba, né, se tornando um drogadito, vai atrair obsessores, por sintonia, aqueles que também foram drogaditos quando encarnados. O excesso de trabalho, aquela pessoa que é workaholic, né, aquela pessoa, que trabalha, trabalha, trabalha e também esquece a família, esquece o lazer, esquece de, evoluir espiritualmente. Esse excesso de trabalho é uma fuga. Pessoa, inconscientemente, ela não tem coragem, força de olhar para dentro de si e trabalhar os pontos negativos. Então, ela fica só vivendo para fora, trabalhando, preenchendo o seu tempo num automatismo para não pensar no que precisa mudar em si. Isso é até inconsciente, né? Então a gente vê que tudo isso é orgulho, tudo isso é orgulho, que é um bloqueio para que a gente, né, não faça uma autoanálise sincera. O orgulhoso, no fundo, ele faz uma imagem idealizada de si mesmo, né, ele acha que é mais do que ele realmente é. Ele se enche de mecanismos de defesa, né, põe máscaras, acaba fugindo, né, dessa autoavaliação. Então, obsessão e orgulho andam de mãos dadas. Por isso a gente precisa muito fazer constantemente uma autoanálise. Nessa situação, com essa pessoa, nesse dia, será que eu fui orgulhosa? O que eu tenho que mudar em mim? Então, amigos queridos, façamos uma vibração para o nosso planeta. Vamos vibrar pelos obsessores e pelos obsediados. Vamos vibrar por nós também, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibremos pela paz mundial, vibremos pelos governantes dos países para que eles busquem a paz mundial, que eles ouçam as suas consciências, os seus mentores. E vibremos por todos nós. E agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade, né, de todo esse conhecimento, do conhecimento que nos trouxe Jesus, do conhecimento que nos trouxe a doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos familiares, pela nossa saúde, e pedimos para que nossos mentores possam estar nos amparando, nos estimulando, nos fortalecendo, para que possamos nos tornar pessoas cada vez melhores e cada vez mais úteis à sociedade. Amigos queridos, agradeço muito. Obrigada, linda Fátima, a todos que nos acompanham e uma boa noite.